Boa noite, eu quero que vocês estejam confortáveis, amém? Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de um contexto muito pertinente para esse tempo que nós estamos vivendo. E esse contexto é sobre Jesus, que sempre estava acompanhado por uma grande multidão que o arrodeava, a fim de buscar uma resposta em Jesus. E estamos vivendo dias que não é diferente do tempo de Jesus. Estamos vivendo dias que todos nós precisamos de uma resposta, seja na área que for. Seja na saúde, na família, independente, todos nós precisamos, e nós não estamos diferente de uma grande multidão que sempre acompanhou Jesus atrás de uma resposta. E eu quero dizer a você que o que mais motivava uma multidão ir atrás de Jesus é porque essa multidão, ela tinha suas necessidades, como eu e você que estamos aqui temos as nossas necessidades. A gente não vê na história da Bíblia ninguém chegando perto de Jesus porque estava bem resolvido na vida. Até o homem mais rico da terra, que chegou para Jesus, um jovem, e disse: olha, eu cumpro todos os mandamentos. Aí Jesus olha para ele: então faz o seguinte, pega a tua riqueza e dá aos pobres, e tu me segue. Até esse homem, ele tinha uma necessidade. Por mais que ele fosse abastardo com seus bens materiais, ele tinha uma necessidade. Ou seja, todas as pessoas que se aproximavam de Jesus tinham uma necessidade. E a necessidade desse homem era ser salvo. Ele se aproximou e disse: olha, o que eu posso fazer para ser salvo? Ele disse assim: faz o seguinte, cumpre os 10 mandamentos. Não, mas eu já faço todos os mandamentos. Ok, pega as tuas coisas, vende e dá aos pobres. Aí gerou-se uma tristeza. Porque veja, Jesus, por onde passava, ele realizava milagres. Por onde Jesus passava, ele estava liberando poder. Tinha pessoas que não precisavam conversar com Jesus o seu problema. Tinha pessoas que não precisavam levar Jesus para sua casa para dizer o seu problema. Tinha pessoas que só tocava, saía poder da orla de Jesus. E pessoas eram curadas. Então veja que Jesus, quando passou, ele atraiu uma grande multidão. E apesar de Jesus nascer da Virgem Maria, apesar de Jesus passar por todo o processo que uma criança comum passa, Jesus, ele só veio exercer seu ministério quando ele completou 30 anos. E para nossa surpresa e para nossa admiração, Jesus exerceu seu ministério durante 3 anos e ele fez grandes milagres e grandes prodígios. E o que mais me surpreende é que ele deu uma palavra que eu fico chocada porque eu não consegui chegar lá. Eu fico chocada porque a nossa igreja não conseguiu chegar lá. Porque quando eu falo a igreja de Jesus é de forma universal, mas existem muitas igrejas, existem muitos ministérios que já chegaram lá. E eu tenho certeza que hoje o Senhor vai girar uma chave dentro de mim, de você, e nós chegaremos nesse lugar. Sabe, a multidão, ela queria receber a todo custo os milagres. Uns precisavam de milagres de cura, outros precisavam de milagre na família, outros precisavam de milagres de ressurreição. Outros queriam acompanhar apenas a trajetória de Jesus. Mas o interessante é que durante 3 anos, Jesus, apesar de ter feito muitos prodígios e milagres, apesar de Jesus ter dado muitos sinais, ele ter atraído grandes multidões, com toda sorte de problemas ao longo do seu ministério, ao longo dos acontecimentos, a gente começa a perceber que em meio a uma multidão,
poucos queriam conhecer o caráter de Jesus. Em meio a uma grande multidão que apertava Jesus ao ponto de Jesus não conseguir identificar quem tocou nele na hora que lhe saiu o poder, porque era tanta gente que lhe apertava, ao ponto dele perguntar aos discípulos: quem tocou em mim? Muitas eram as pessoas que no meio daquela multidão não tinham interesse de conhecer o caráter de Jesus. Apenas estavam ali porque precisavam de um milagre. E observe que isso não tem nada de errado, porque Jesus foi enviado para realizar o milagre da salvação. Jesus foi enviado para recuperar o que havia se perdido. E nós estamos aqui hoje, muitas vezes, para recuperar o que havia se perdido, o que está se perdendo. Nós estamos aqui hoje porque nós queremos receber da parte de Deus os milagres que estamos pedindo a Ele há muito tempo e ainda não alcançamos. E não há nada de errado nisso. Mas observe que no meio dessa grande multidão que acompanhava as pessoas, Jesus, eles tinham interesse pessoal, mas muitas vezes, mesmo contemplando os milagres, mesmo seguindo Jesus, eles muitas vezes queriam ser recompensados pelos milagres, pelos quilômetros que eles andavam, só por contemplar os milagres de Jesus. E tem gente que hoje é assim, quer ser recompensado só porque anda quilômetros para levar o nome de Jesus. E tinha pessoas no meio dessas multidões que queria ser recompensado por meio de seu serviço. Ah, queridos, tinham pessoas que só queriam Jesus para levar na sua casa e levar uma solução. Tinham pessoas que queriam Jesus apenas como uma resposta. No meio dessa multidão existiam pessoas que só iam para conferir se realmente Jesus era o Messias, que ia somente para conferir se ele era o Salvador, se ele era aquele que era o prometido como resposta a Israel. Mas Jesus, ele era um homem tão acessível, que quando os cegos eram levados até Jesus, mesmo com as suas necessidades, e os discípulos eram os facilitadores para que esses cegos chegassem até Jesus. Quando Jesus estava no templo e cercado de pessoas, tinha pessoas dentro da casa, tinha pessoas fora da casa, e tinha um homem acamado e não tinha como chegar a Jesus. E esse homem recebeu a graça de ter pessoas, de ser facilitadores, de subir no teto, tirar o telhado e descer o acamado até Jesus. Veja que nós temos aí uma multidão que dá qualquer jeito para chegar na sua resposta. Uma multidão disposta, uma multidão que está com coragem de subir num telhado, desmontar um telhado e descer um acamado para que esse acamado seja visto por Jesus. Amados, quantas vezes você não já fez isso? Você de repente já fez esforço, que depois do esforço até você duvida do que você fez. Depois do esforço você até faz assim: eu fiz isso mesmo, eu estou ficando doida. Mas é porque você entendeu que você era, naquele momento, alguém importante para facilitar um doente chegar até Jesus. E o quanto isso é importante. Mas veja que isso é um contexto de um público.
Sabe, nessa mesma multidão tinham pessoas que só acompanhavam Jesus para divulgar. Olha, tem um profeta, tem um Messias, tem aquele que foi prometido a Israel. Ele está realizando milagres. O fofoqueiro gospel. Aquele que é levantado para ser o influencer da multidão. Aquele que diz assim, olha, ele está em tal canto, ele está em Jerusalém. Agora ele está em Cafarnaum, agora ele está em tal lugar. Passa lá porque você vai ser curado. Ou seja, no meio de uma multidão tinham pessoas com todas as características que você imaginar. Jesus, ele era sempre apresentado como alguém que tinha solução. Mas se você for ler nos relatos dos evangelhos, você vai perceber um pouco que as pessoas se aproximavam de Jesus e ele entendia que Jesus era a solução. Mas depois que ela tinha o seu problema resolvido, era tchau, Jesus. Mas no meio dessa multidão tinha pessoas que quando tinham seus problemas resolvidos, elas voltavam. Porque eu quero hoje trazer para vocês a ideia, um tema muito, muito propício para esse tempo. Vocês farão obras maiores. Amém? Mas amém mesmo? Porque olha, Jesus chegou para aqueles discípulos e disse, vocês farão obras maiores. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. O tema que eu quero propor para mim e para você nessa noite é que você foi chamada para fazer obras maiores. Sabe por que essa conclusão? Sabe por que Deus me deu esse tema? Porque quando a gente vai ler no meio de todos os prodígios e milagres de Jesus, os discípulos começam a contemplar o que Jesus fez. Ele diz, tudo bem, vocês já viram minha morte e ressurreição, vocês já viram tudo. Vocês já viram eu fazer o cego enxergar, o coxo andar, o morto ressuscitar, vocês já viram tudo. Mas vocês farão obras maiores. E eu preciso que Deus cale no coração de vocês nessa noite, que Deus chamou você para você fazer obras maiores. E diante de tantos prodígios e maravilhas que Jesus realizou, a gente se intimida. Porque quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós para fazer obras maiores do que Jesus? Quem somos nós? Mas ele disse assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Veja que Jesus não exige muito de você. Mas ele exige uma coisa, aquilo que ele colocou dentro de você, ele exige que você ative. Aquilo que ele colocou dentro de você, aquilo que ele lhe deu como dom, ele diz assim, eu preciso que você use pelo menos o mínimo do que eu lhe dei. A sua fé precisa ser ativada, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda. Você olhará para o monte, você dirá para esse monte, ergue-te daqui e vai para ali. Humanamente falando, queridos, isso é impossível. Sim ou não? Porque nós estamos vivendo tempos cada vez mais difíceis, cada vez mais impossíveis, cada vez mais desafiador. E essa palavra que Jesus disse, vocês farão obras maiores, me leva a pensar, Deus, por que a gente não está conseguindo fazer obras maiores? Por que a igreja brasileira não faz obras maiores? Por que os crentes não fazem obras maiores? Por que se espera um milagre, de uma oração, de um pastor, de uma pastora? Por que o crente não abre a boca e não diz assim, não declara e não profetiza, e o milagre não acontece? Por quê? Quando a gente vai lembrar, em Apocalipse diz assim, olha, o amor de muitos esfriarão. O amor de muitos esfriarão, ele não está falando que os que vivem lá fora estão com o seu amor esfriando. Ele está dizendo assim que o povo de Deus está vivendo num período, num tempo que o amor dele está se esfriando. E quando a gente vai trazer isso para a realidade, é que não existe mais fogo no nosso coração. Não existe mais chama à hora do culto.
o desejo da santificação, o desejo do jejum, o desejo da oração. Não existe mais chama para dizer assim: eu preciso separar esse momento com o meu mestre. O amor de muitos se esfriarão porque que a igreja não está vendo prodígios e milagres, porque essa chama, ela é apagada com as mínimas coisas. Com mínimas coisas. Faraó, quando queria aprisionar o povo de Deus, impedir que o povo de Deus adorasse a Deus, o que ele fazia? Ele dava mais trabalho para o povo ficar escravizado. Porque quanto mais trabalho ele dá ao povo, mais cansado o povo fica. E a unção não vem sobre um corpo cansado. Do mesmo jeito que a gente precisa dormir cedo para trabalhar no outro dia bem, do mesmo jeito que a gente precisa dormir cedo para estudar no outro dia bem, a gente precisa dar descanso ao nosso corpo. A gente precisa preparar o nosso corpo. A gente precisa preparar a nossa mente. A gente precisa preparar o nosso coração para que esse fogo, para que essa chama queime nosso coração e nunca a frieza alcance o nosso coração. Por quê? Porque nós fomos chamados para fazer obras maiores. E você já imaginou expulsar um demônio com um corpo cansado? Você já imaginou você colocar a mão no enfermo com um corpo cansado, com a mente cansada? A gente precisa entender que nós também temos que nos preparar para o reino de Deus. Isso é importante, irmãos. Eu estou trazendo uma palavra para vocês tão relevante, que vocês farão obras maiores, mas essas obras maiores que vocês farão exigem uma grande responsabilidade de mim e de você. Jesus disse: vocês farão obras maiores, mas olhem para mim, eu paro para orar. Olhem para mim, eu paro para jejuar. Olhem para mim, eu paro para obedecer ao meu Pai. Olhem para mim, eu sou aquele que vou para o deserto, eu sou aquele que vou para o Getsêmani, suar sangue pela missão do Pai. E isso, irmãos, é muito sério. E com base nesse tema, você fará obras maiores? A primeira clareza que nós devemos ter agora, nesse exato momento, é que deve existir uma clareza muito grande em nós com relação a Jesus. E essa clareza que deve existir em você, essa clareza que deve existir em mim como agentes de milagres, é que nós estamos no meio da multidão, mas nós não somos multidão. Estamos no meio da multidão, porque a multidão não tem compromisso com o dono do milagre. Mas o discípulo tem compromisso com o dono do milagre. Multidão tem compromisso com o milagre. Multidão tem compromisso com o seu umbigo. Multidão tem compromisso com a sua necessidade. Você está entendendo? E isso é normal. Porque quando a gente está doente, que a gente vai no médico, o que a gente quer do médico? Atendimento. Isso é normal. A gente quer ser atendido logo. Mas eu estou liberando hoje uma palavra para você, que você não será mais multidão que terá compromisso com o seu milagre, mas você será agente de milagres que terá o compromisso com o dono do milagre. Você vai declarar e o milagre vai acontecer. Porque Deus colocou dentro de você um dinamis chamado fé. E Ele disse que a sua fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para você dizer: ei, problema, sai daqui, ergue-te para o inferno.
Deus nos deu essa autoridade. E essa autoridade não está na nossa expertise, essa autoridade está no nome de Jesus. Nós estamos no meio da multidão, porém nós não somos multidão, porque multidão não tem compromisso com o dono do milagre, ele só tem compromisso com o seu milagre. Então eu quero dizer para você, você está no meio da multidão, mas você não é multidão, você é agente de milagre. Você está no meio da multidão porque o Senhor, Ele quer usar você como agente de milagres no meio da multidão. Jesus, quando andava no meio da multidão, Ele não andava só. Jesus, Ele estava sempre acompanhado com seus discípulos. E diga-se de passagem que Jesus sempre estava acompanhado com seus discípulos, e Ele tinha discípulos que nem estavam ainda convertidos. Pedro estava contemplando o tempo todo os milagres de Jesus. Pedro viu muitos prodígios, mas Pedro ainda não era convertido. Mas ele foi chamado para ser agente de milagre. Quando Jesus ressuscita, ele chega, ele fala assim: Pedro, vem cá. Agapasmei. Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu me ama, Pedro. Tu sabe todas as coisas. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quando Pedro entendeu a pergunta de Jesus, que se ele amava Jesus, mas não era com um amor ágape, mas era um amor sacrificial, ele disse: olha, Senhor, tu sabe todas as coisas. Eu já provei para o Senhor que eu sou incapaz de te amar com um amor sacrificial, eu te neguei. Então não dá mais para ter uma fachada contigo, não dá mais para ter um comportamento de meia tigela contigo. Jesus disse assim: pronto, tu farás obras maiores do que eu fiz. Tu vai pastorear, tu vai edificar a minha igreja. Amém. Amados, e quem foi Pedro na história do cristianismo? Quem foi esse discípulo na caminhada dos milagres no meio da multidão com Jesus? A Bíblia nos dá um exemplo muito claro de características da multidão. Jesus, ele está andando, e aí nós vamos ter essa passagem em Lucas capítulo 17. E Jesus vai andando e os leprosos, 10 leprosos, começam a gritar de longe, porque não podia ter acesso: Jesus, Jesus. E Jesus: sim, o que é que vocês querem que eu faça? Cura a gente. Afastado da família, não tinha mais vida social. Esses leprosos perderam toda a sua vida social. Aí Jesus, de longe, diz assim: vão, se apresentem ao sacerdote. Vai lá. No meio do caminho, eles começam a perceber que a pele deles estavam sendo recompostas. Você sabe o que é um ser humano? Não 10 seres humanos, todo crequento, não ter um lugar na sua pele, no seu corpo, que existisse pele normal? E esses homens andando e vendo sua pele sendo reconstruída. Aleluia. Amados, é extraordinário. E foi esse Jesus que disse: vocês farão obras maiores. Vocês farão obras maiores. Isso será café pequeno para vocês. Amados, eu fico pensando: meu Deus, quem sou eu na fila do pão? Aí Jesus fala: você é o discípulo que está no meio da multidão, mas você não é multidão, você é discípulo e você é agente de milagre. Você precisa entender, quando isso ser descortinado na sua vida, você vai parar de perder tempo com o que é periférico, e você vai centralizar o teu coração naquilo que é central. Jesus de Nazaré, aquele que tem a resposta para todo aflito. Amados, a segunda clareza que eu e você devemos ter. A primeira é que eu e você precisamos entender que estamos no meio da multidão, mas não somos.
Estamos no meio da multidão. Os discípulos estavam acompanhando Jesus no meio da multidão. Jesus estava no meio da multidão. Só que eles estavam no meio da multidão para um propósito. Para cumprir um plano. Você é agente de milagre. Você está no meio da multidão para cumprir um plano. E hoje eu quero descortinar a ideia de que você vem a Jesus para buscar um milagre. Não, você não vem a Jesus para buscar um milagre. Você é o agente de milagre. Que bênção ver a alegria de vocês em saber que vocês são agentes de milagres. Você não tem dimensão. Você não consegue alcançar isso. Mas em nome de Jesus, o Senhor hoje vem como aquele que tira, sabe, aquele que descortina o caminho das suas impossibilidades. Aquele que descortina para você o que há sobre você, a autoridade, no nome de Jesus. Amados, as pessoas que procuravam Jesus não eram pessoas fracas, não. Era só assim: Senhor, minha filha está morrendo em casa. Incomoda o mestre, não, porque a tua filha já morreu. As pessoas que procuravam Jesus não eram fracas, não. Era só 12 anos com hemorragia, perdendo vida. As pessoas que procuravam Jesus não eram fracas, não. Eram só cegas de nascença. As pessoas que procuravam Jesus não eram fracas, não. Eram só pessoas possessas, endemoniadas, que se debatiam na parede, que caíam no chão e que viviam dentro dos cemitérios, entre os túmulos. E Jesus disse: vocês farão obras maiores. Vocês alcançarão um nível no nome que há poder, que é o meu. E aquilo que você pedir ao meu Pai, Ele vai conceder a você no meu nome. Veja que esse evangelho que nos foi apresentado é um evangelho que não dá para a gente um lugar de miserável, não. Esse evangelho nos dá um lugar de autoridade espiritual. Mas essa autoridade, ela é conquistada por meio de um exercício ao qual Jesus foi o exemplo. Santificação. Ele suou sangue, porque ele sabia o que estava por vir. E muitas vezes vai ser necessário eu e você suar sangue. E eu pergunto a você, talvez você venha para a igreja e você sua sangue porque você está com preguiça de vir. Você olha para os seus poros e fala: meu Deus. Você olha para suas pernas tremem de cansaço. Você olha para o seu ânimo e você faz: Deus, eu preciso que o Senhor venha aqui. Isso é normal, porque os discípulos também tiveram esse processo. Jesus, quando foi orar, ele disse assim: vamos orar comigo. Jesus foi fazer sua vigília de oração. Quando ele chegou, ele disse assim: vamos orar comigo. Ele fez um convite aos seus discípulos. Quando ele chegou perto dos discípulos, os discípulos estavam o quê? Dormindo. Mas pensa comigo, os discípulos andavam quilômetros com Jesus. E aí eu fico pensando, eu digo: será que se eu estivesse no meio desses discípulos eu também não estaria dormindo? Porque o reino de Deus, as obras maiores nos cansam. As obras maiores nos faz cansar. E eu pergunto: você tem cansado no reino de Deus? Porque se você tem cansado, você está num caminho que você está prestes a conhecer e ver de perto e desfrutar muito de perto obras maiores e grandes milagres. Mas a segunda clareza que deve existir em nosso coração. Nós precisamos ter uma certeza em nosso coração. Você pode dizer comigo: eu preciso ter uma certeza no meu coração.
Eu preciso ter a certeza que eu estou no meio da multidão. Eu não sou multidão. Eu sou uma discípulo. Eu sou um discípulo que fui chamado para ser a resposta dos que clamam por um milagre. Eu preciso estar com meus braços prontos. Eu preciso estar com meus pés prontos. Eu preciso estar com meu corpo pronto, à disposição, para Deus usar como agente de milagres na vida de alguém. Eu imagino aquele homem que desceu pelo teto, com a sua cama, com o seu corpo enrolado em cordas, para receber um milagre. Eu imagino quanto o coração desse homem ali foi grato pela vida daqueles que se colocaram à disposição dele como agentes de milagres. Está faltando muitos agentes de milagres nesse período, nesse tempo, sim, pela falta, pelo cumprimento da palavra de Deus, que diz que o amor de muitos se esfriarão. É fato. Se esfriarão porque não sentem mais o fogo no coração, não sentem mais queimar a alegria de vir para a igreja, a alegria de vir adorar. Mas essa clareza, ela deve ser fixada no nosso coração, de que nós somos discípulos. Nós precisamos estar firmados nessas palavras, porque o discípulo de Jesus, ele enfrenta desafios. O discípulo não é aquele que recebe o milagre e vai, tchau, Jesus. O discípulo é aquele que recebe o milagre, o discípulo é aquele que vê o milagre, e o discípulo é aquele que é agente de milagre, e o discípulo é aquele que fala como o apóstolo Paulo falou, que nem perigo, nem morte, nem espada, nem anjos, nem principados, nem demônios, nem perseguição poderá nos separar do amor de Deus. Somente o discípulo tem essa convicção no coração. E eu pergunto a você que é jovem, você que está aí, na escola, na faculdade, no trabalho, na sua comunidade, na sua sociedade, qual é a mensagem que você tem transferido para aqueles que olham a sua vida? Eles olham para a sua vida e ele enxerga em você uma multidão, ou ele enxerga em você um jovem, uma mulher, um homem, um ancião, uma criança, como um agente de milagre, um discípulo de Jesus, que nem perigo, nem espada, nem morte, nem anjos, nem demônios vão separar do amor de Deus, e você estará firme para ser agente de milagre na vida de alguém. Às vezes a gente pensa que ser agente de milagres é chegar e dizer assim: câncer, saia em nome de Jesus. É também. Mas às vezes é chegar para quem tem um câncer e dizer assim: eu conheço um Jesus que além de curar o teu câncer, ele cura a tua alma. O agente de milagre é aquele que chega para um encarcerado e diz: olha, eu conheço um Jesus que além de quebrar as tuas cadeias, além de te livrar da prisão, ele pode quebrar tuas cadeias espirituais. Tu pode ser um homem livre, uma mulher livre, mesmo sendo presa. Não tem explicação, irmãos. Porque o apóstolo Paulo estava preso, mas era livre. Porque somente em Jesus a gente alcança esse milagre. E tem muita gente que está livre, mas está preso. E hoje você é chamado para ser um agente de milagre, para você chegar a quem está preso e dizer assim: olha, você pode ser livre, porque existe um sangue do Cordeiro que te lava, que te purifica, que te perdoa de todo o pecado. Você pode ser um mensageiro, você pode ser o agente de milagre. O discípulo de Jesus, ele tem sim suas necessidades.
O discípulo de Jesus, ele precisa sim ver milagres. O discípulo de Jesus, ele precisa sim escutar testemunhos de milagre, porque isso edifica a fé. O discípulo de Jesus, ele precisa receber os seus milagres, sim, mas o que diferencia o discípulo da multidão é que o discípulo carrega consigo uma coisa que a multidão não carrega. O que diferencia o discípulo da multidão é que o discípulo carrega consigo uma coisa que a multidão é incapaz de carregar. O discípulo, ele se parece com seu mestre. O discípulo, ele tem o caráter de Jesus. O discípulo, ele chora como Jesus. O discípulo, ele anda milhas como Jesus andou. O discípulo, ele faz com que seus ouvidos obedeçam à voz do seu Senhor. E ele não tem vergonha de se colocar no lugar de um aprendiz. Alguém que está sempre aprendendo com Jesus. O discípulo, ele é desprovido do orgulho e ele carrega-se a marca em si de Jesus. O discípulo, ele entende que ele é ovelha, e porque ele reconhece que ele é ovelha, ele também reconhece a voz do seu pastor. Você entende que Jesus, ele chamou você para você ver milagres. Jesus, ele chamou você para você entender que você também precisa de milagres. Mas ele disse: olha, você não é multidão. Você é um agente de milagres. Vá, faça obras maiores. Mova-se. Diga para esse monte: ergue-te daqui para ali. O discípulo tem um caráter daquele que lhe conduz. E a terceira clareza e última que eu quero deixar para vocês hoje nessa noite é que deve existir em nosso coração uma certeza. Sabe, a minha oração hoje é para você que está aqui, você que está em casa, que está escutando essa palavra. Você que viveu até os dias de hoje como multidão, precisando de um milagre. A minha oração é que hoje, nesse exato momento, o poder do Espírito Santo venha descortinar aquilo que está escuro e obscuro, e você venha ter clareza do que Jesus é na sua vida e através da sua vida. E Jesus, ele vem nessa noite para trazer essa clareza, dizendo o seguinte: não seja você escravo da fé de terceiros. Você tem acesso direto a Ele. Não seja dependente, não terceirize a fé de ninguém, mas hoje você tem acesso. Hoje você pode entrar no seu quarto e revelar os segredos do teu coração. Porque Ele é aquele que mesmo um homem estando preso pode torná-lo livre. Ele é aquele que faz o homem enxergar aquilo que não se enxergava. Estamos no meio sim da multidão, porém somos discípulos. Você pode dizer comigo: eu sou discípulo. Eu fui chamada para ser um agente de milagres. E você foi chamada para ser um agente de milagres na sua casa. Você foi chamada para ser um agente de milagres na sua família. Você foi chamado para ser um agente de milagres na sociedade, no meio de uma multidão que está com uma mente podre. E você foi chamado para ser agente de milagres porque você é o sal. Você é o único, a igreja que o Senhor disse para Pedro: você vai edificar a minha igreja. Essa igreja, ela teve um crescimento, ela chegou até nós. 12 discípulos foi capaz
de nos trazer a Bíblia, a salvação. 12 discípulos foi capaz de fazer uma grande revolução. E muitas vezes nós estamos parados no tempo, esperando uma grande multidão para ver prodígios. E o Senhor disse: não, eu só trabalhei com 12. E eu fiz grandes milagres. E esses 12 deram continuidade aos milagres e fizeram obras maiores. Os apóstolos passavam, sua sombra curava. O lenço dos discípulos era colocado sobre o enfermo era curado. Isso é tão extraordinário. O que Jesus está fazendo aqui é tirando a cortina dos nossos olhos, na nossa forma de olhar o Evangelho, e dizer assim: ei, esse mesmo livro que os discípulos operaram lá é o mesmo livro que você carrega hoje. Você precisa conhecê-lo mais. Você não terá medo de dizer enfermidade saia. Você não terá medo de chegar na sua casa e dizer: demônios, a partir de hoje você não tem lugar aqui, saia. Você não terá medo, você não será intimidado pela voz contrária, mas você vai discernir. As crianças, Maria, as crianças chegaram até Jesus. E eram os discípulos, os filhos. E teve alguns discípulos, Maria, que disse assim: olha, não incomode o mestre. Como se Jesus pertencesse, olha para a tia, como se Jesus pertencesse apenas para fazer milagres aos adultos. Aí Jesus disse assim: ei, nada de ponte, nada de barreira e nada de bloqueio. Pode deixá-las vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Vocês acham que Jesus não fez milagre em crianças? Quem foi Tabita? Quem foi Tabita? Uma menina. Tabita já estava apagada. Os pais tinham perdido Tabita. E ele diz assim: olha, levanta, acorda. E a menina que estava apagada, morta, quando ela acorda, quando ela vem do mundo dos mortos, essa criança com fôlego que tinha sido tirado da alma dela, o seu corpo já estava gelado, significa que essa mãe estava diante da sua filha morta. Essa filha volta e: eu estou com fome. Essa mãe só precisou acreditar que Jesus curava. Essa mãe só precisou ir buscar Jesus no meio de uma multidão. É o que você está fazendo aqui. E Tabita ressuscitará. Tabita voltará a dizer: mãe, eu estou com fome. Tabita voltará a dizer: mãe, eu estou com fome. Agora se prepara, porque essa menina vai ficar tão inquieta para cima e para baixo, que tu vai dizer: menina, para quieta. Aí tua mente vai dizer assim: não, eu prefiro você correndo. Eu prefiro você andando. Eu prefiro você inquieta mesmo, brincando com teus brinquedos, bagunçando a casa. Eu prefiro a casa bagunçada. Eu prefiro você correndo. Muitas vezes nós não estamos contemplando milagres porque nós não estamos declarando. Tabita, eu disse: eu estou com fome, eu quero comer. Estamos no meio da multidão, mas não somos multidão, somos discípulos. Fomos chamados para sermos agentes de milagres, porque Ele disse: vocês farão obras maiores. Obras maiores. A Bíblia é clara quando nos aponta o exemplo de Pedro.
Pedro, ele só se converteu depois de 3 anos. Discípulo difícil. Por isso, irmão, nessa noite eu quero dizer, em nome de Jesus, tenha maturidade para lidar com pessoas que vai estar no meio da multidão, que foi chamado para ser discípulo, foi chamado para ser agente de milagre, mas ainda não está convertido. Mas vai ser alguém que vai edificar a igreja de Cristo. Então tem paciência, porque Pedro andou do lado de Jesus. Pedro defendeu Jesus, pegou a espada e pá, na orelha de Malco. Defendeu. Mas Pedro ainda não era convertido. Você percebe que no meio da multidão a gente tem tudo. A gente tem discípulo que ainda nem é convertido. A gente tem multidão que só quer um milagre. A gente tem discípulo que está pagando um preço, que está indo para o Getsemane, que está suando sangue. E a gente tem discípulo que está buscando, que está orando, que está jejuando. E a gente tem discípulo que está dormindo. No meio da multidão você vai ver de tudo. Mas você precisa ter clareza de uma coisa: no meio da multidão Jesus está. Ele está lá. Ele está lá, liberando o poder para a mulher do fluxo, curando Tabita, mandando o coxo andar, mandando o leproso ser limpo, dizendo aos demônios, principados e potestades. A Bíblia diz que aqueles demônios que estavam naquele homem, diz assim: olha, não me incomodes. E Jesus disse assim: sai. Ele disse: deixa eu te fazer um pedido. Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que faz assim. Eu nunca vi crente fazer entrevista com demônios. Jesus fez. Jesus chegou para aquele homem e disse assim: quem é você? E ele disse: eu sou legião. Eu sou muitos. Agora deixa eu te pedir. Eu sei que o Senhor vai libertar esse homem. Me lança nos porcos. Estava passando uma manada de porcos. E Jesus disse: sai. E Jesus olhou para aquele homem e disse: seja livre. Aquele homem que era preso, Jesus disse: seja livre. O preso se tornou livre, porque Jesus disse: seja livre. E os discípulos estavam ali com Jesus vendo tudo. O Pedrão estava lá. Na escola de Jesus, amado, deixa eu lhe dizer uma coisa. Aqui a gente tem um curso teológico, sim ou não? Porque a gente entende que quem é chamado tem que se preparar. Na escola de Jesus, os discípulos teve que ser preparados pelo próprio Jesus. Quem já viu o filme Prova de Fogo? Prova de fogo com o próprio mestre. Jesus, do mesmo jeito que ele elogiava a fé dos discípulos, ele criticava. Ele estava no barco, ventania, um alvoroço, vamos morrer, vamos naufragar. Jesus faz assim. Onde é que está a fé de vocês? Homens de pouca fé. Eu estou aqui no barco. Só porque eu estou dormindo, vocês estão achando que vão morrer. Vocês só acreditam em mim quando eu estou com o olho aberto. Eu até com o olho fechado, eu sou Jesus, o Nazareno, que realiza o milagre, que faço. Foi isso que Jesus estava dizendo. Ele estava dando uma lição de moral nos discípulos que andavam com ele. E talvez você está aqui hoje e você esteja recebendo elogios e lição de moral. Elogios e lição de moral. Mas ele está dizendo assim: olha, tudo isso faz parte de um plano, elogios e lição de moral, para você entender e ser descortinado nessa noite, que você foi chamado para ser agente de milagres no meio de uma grande multidão. E como é que isso funciona, pastora? Eu sou tímida. Deus vai colocar pessoas na sua frente que você vai dizer assim: olha, eu não posso fazer nada por você não, mas eu creio que eu vou orar por você e Jesus vai lhe dar uma resposta. A gente tem exemplos de obreiros, de discípulos que fizeram grandes milagres como Pedro. Respondam para mim, a primeira pregação de Pedro, quantas pessoas se converteram? Um homem tosco,
Um homem que tinha contato com o mar. E eu imagino que ele passava dias e dias viajando para poder trazer um bom número de peixes para poder vender ao mercado, para manter a sua família. Esse homem, quando abriu a boca, esse homem, quando entendeu, quando ele foi descortinado, para que ele foi chamado, que o colegiado dele foi ao lado de Jesus, que apesar de 3 anos ele ter sido fumaça, ele, quando foi descortinado, ele disse assim: eu fui chamado para ser agente de milagres. 3.000 pessoas se converteram. Talvez alguém olhe para você e não dê nada a você. Talvez alguém olhe para você e subestime. Deixa eu dizer uma coisa. Pedro tinha a bola muito em cima. A bola de Pedro, meu Deus do céu, a autoestima de Pedro era assim. Jesus não chegava para ele para dizer assim: Pedro. Não. Mas quando Jesus precisava chegar para Pedro e dizer assim: olha, cala a boca, porque você deixou Satanás encher seu coração. Sai dele. Pedro andava com Jesus e ficava endemoniado. Pedro andava com Jesus e o diabo entrava dentro de Pedro. Ou Pedro entrava dentro do diabo. Mas esse homem fez um estrago. Mas na segunda pregação de Pedro, quantas pessoas se converteram? Pedro era ambicioso. Ele disse: eu já tenho experiência de 5.000, agora, de 3.000, agora eu quero 5.000. Porque Pedro entendeu que ele foi chamado para ser um agente de milagres. Pedro, ele foi um homem extraordinário. Foi um homem que fez muitos milagres. Você vai ler lá a história do Pentecoste, é a coisa mais linda. Mas André é um homem tímido. É citado na Bíblia apenas 3 vezes. Você não vê mais isso. André aparece 3 vezes e some, desaparece. Doril. Se tomou, a dor sumiu. André era assim. Mas André era aquele discípulo que quando aparecia, ele aparecia como uma solução para a vida do povo. A multidão cercava Jesus. Jesus foi descansar no barco. E quando Jesus olha para a margem do rio, tinha uma multidão. Ali tinha coxo aleijado, ali tinha leproso, ali tinha endemoniado, ali tinha de tudo. E Jesus estava de luto porque tinha perdido seu primo João. Aí depois Jesus sai do barco e diz assim: peraí, vamos lá. E quando Jesus vai atender aquela multidão, Jesus diz assim: olha, os discípulos fazem assim: Senhor, despede o povo, está anoitecendo, vão andar quilômetros e quilômetros, as barracas de pão já fecharam, não tem onde comer, esse povo vai ficar fraco, porque já te acompanharam o dia todo, está anoitecendo, eles vão cair fracos pelo meio do caminho. É tipo assim, vai dar trabalho mais para a gente. O Senhor também está de luto, então o Senhor vai ter mais trabalho. Aí Jesus disse assim: o que que vocês têm aí? Faz o seguinte, pega as moedas e vai comprar pão. Senhor, está tudo fechado, as padarias estão fechadas. Mais um André, agente de milagres, que só tem apenas o seu nome citado 3 vezes na Bíblia, chega para Jesus e diz: olha, eu não tenho nada. Agora ele é do bom. Ele não tem, mas ele dá o que os outros têm. Alguma coisa, meu irmão, o discípulo tem que fazer. Às vezes você não vai dar o que você não tem. Mas se você está vendo que seu irmão tem, você vai ter que usar o que seu irmão tem para ser agente de milagre na vida dos outros. Vocês concordam comigo? Se você não concordar, está tudo bem, não tem problema não. Aí Jesus, aí ele chega e faz: ó, Jesus, tem ali. Quantos pães? 5 pães. Quantos peixes? 2 peixinhos. Agora eu pergunto: que lógica na cabeça de André? De onde André foi tirar essa ideia que 5 pães iria alimentar uma multidão? Só sendo jovem, né? E de fé. Só sendo jovem
e um jovem de fé. Aí Jesus faz assim: vai lá, André, traz para mim. Agora imagina André agora com um problema, saindo de perto de Jesus, porque eu acho que ele pensou assim: o Senhor é autoridade, o Senhor vai chegar lá e vai pegar e vai fazer milagre. Aí Jesus faz: vai lá e pega. Agora imagina André saindo de perto de Jesus. E eu imagino que a mente de André fazia assim: como é que eu vou pedir o único pão que essa pessoa tem? Como é que eu vou pedir o único peixe que essa pessoa tem? Se ela guardou durante o dia todo que está seguindo Jesus, daqui a pouco ela vai para casa. Mas quando André chegou, a pessoa fez isso assim: tá bom, toma. Você está dizendo que Jesus vai fazer milagre? Está aqui à tua disposição. Sabe o que aqui está faltando no meio muitas vezes? Discípulos ousados, que enxerguem a necessidade do povo. Discípulos ousados que enxerguem a necessidade do reino. Discípulos ousados que enxerguem a necessidade da igreja. Discípulos ousados que enxerguem a necessidade do reino, da obra. E vá no meio do povo e diga: me dê o que você tem para benefício da obra de Deus, porque Deus vai fazer um milagre na sua vida. A gente tem medo, porque a gente pensa que vai ser taxado de tudo. André pediu, e um grande milagre André contemplou. Ele viu multidões cansadas, pessoas que estavam esperando milagres de Jesus, que a multidão não respeita o luto, porque ela tem interesse no seu milagre. Mas o discípulo, ele tem interesse em contemplar o milagre e ser agente de milagres. E quando Jesus realiza o milagre, depois estão os discípulos tudo doido, com os cestos nas mãos, recolhendo os pães que tinha sobrado. Como 5 pães alimentam a multidão e ainda enche 12 cestos porque sobraram. Jesus disse: vai e faça obras maiores. Jesus disse: vá e faça obras maiores. 5 pães. Agora você vai ter o trabalho de pegar esses 5 pães, não de dar ao povo, mas o trabalho agora de pegar os cestos e armazenar esses pães que sobraram. Que milagre! Pedro foi um agente de milagre na vida da sua sogra. Pedro viveu milagre, Pedro fez milagre, Pedro contemplou milagre, mas Pedro foi agente de milagre. Sua sogra queimando em febre. Muitas vezes o que falta é Jesus, porque estamos no piloto automático. A gente acorda, trabalha, estuda, cuida de casa, cuida de menino. Aí Jesus diz: está faltando eu aí. Aí Pedro vai até Jesus e diz assim: Senhor, minha sogra está queimando em febre em casa. Aí Jesus vai lá e bota a mão e a sogra de Pedro é curada. Porque muitas vezes o que você precisa levar é Jesus para dentro da sua casa. O que muitas vezes falta é você levar Jesus para o seu convívio. O que falta é você levar Jesus para a sua mesa. O que falta é você levar Jesus para a sua cama. O que falta é você levar Jesus para o seu casamento, para a sua família, para a sua rotina. O que falta é só Jesus. Quando Ele chegar, a febre será estancada. Um pescador, um homem que não tinha tantos contatos com pessoas da sociedade, de alta sociedade, mas um homem que teve o contato com um homem de altíssima sociedade, que foi Jesus, foi Pedro. Ai, como eu queria ter a unha de Pedro. Ah, meu Deus. Pedro desfrutou de milagres, Pedro viu Jesus fazer milagres, Pedro foi agente de milagres, mas Pedro foi aquele discípulo que, quando entendeu que ele era um discípulo chamado para ser um agente de milagre, muitas coisas passaram a acontecer. Pedro agora, ele não só via milagres, mas ele realizava milagres.
Pedro, ele andava com os discípulos, seus amigos, e ele ia para o templo, e quando tinha ali pessoas que estavam pedindo esmolas à porta do templo, ele dizia: Senhor, não tenho ouro nem prata para você. Em outras palavras, eu sou um pescador, não sou rico não, mas o que eu tenho eu te dou. O que foi que ele ofereceu aos discípulos? Aquele homem que estava pedindo esmola na porta do templo? Ele ofereceu Jesus. Levanta daí. Tem novidade de vida para você. Sai desse lugar medíocre. Jesus nos chama para sermos agentes de milagres. João capítulo 2, verso 11. Mateus capítulo 11, do versículo 4 ao versículo 5, vai nos falar que Pedro viu Jesus dar a visão aos cegos, os coxos andares, aleijados, acamados. Ele viu milagres extraordinários, mas ele foi aquele que foi agente de milagre na vida de multidões, porque ele entendeu que ele estava no meio da multidão, mas ele não era multidão. Ele era um discípulo chamado por Deus para ser um agente de milagres. Ele foi alguém que foi chamado por Deus, por Jesus, quando ele disse: faça obras maiores. Você pode ficar de pé no seu lugar. Você